Olá, bem-vindos à nossa aula número 10. Vamos falar um pouquinho sobre os haletos orgânicos, ok? Depois de termos visto um pouquinho sobre as cadeias carbônicas, funções orgânicas oxigenadas, as nitrogenadas, chegou a vez da gente falar sobre os haletos. O que são haletos? São todos os compostos derivados de hidrocarbonetos, pela substituição de um ou mais hidrogênios na molécula por átomos de halogênios. Quem são os halogênios? Lembram lá da tabela periódica? Flúor, cromo, bromo e iodo. Os haletos são caracterizados pelo grupo funcional C, 3 ligações, e o X. Esse X, quando vocês encontrarem esse X leia-se flúor, cloro, bromo ou iodo. No lugar desse X vai estar um desses 4 elementos. Se tiver um desses 4 elementos, a gente sabe que esses elementos são os halogênios, então a gente está falando de um haleto orgânico. Como a gente pode estar nomeando um haleto? Vamos ver de acordo com a IUPAC como a gente vai fazer isso. Pela quantidade do elemento X, um dos 4 halogênios, o nome do elemento e o nome do hidrocarboneto. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo, CH2Cl2, tá? Ele é mono de tri ou tetra. Então, nós temos 2, né? É um cloro. Então, temos 2, então ele é di. Qual é o nome do elemento, né? Como eu já falei antes, um cloro, ele é um halogênio. E qual é o hidrocarboneto dele? Só tem um carbono, então, met. Então, di, cloro, metano. Trazendo aqui para o exemplo de uma cadeia fechada, tá? Que hidrocarboneto é esse aqui? É um benzeno. Então, o halogênio é um bromo. O nome desse haleto aqui vai ser bromobenzeno, ok? Nessa função, a gente também tem a nomenclatura usual. E como é que a gente vai nomear ele de acordo com a nomenclatura usual? O nome do haleto, e os haletos, ele tem uma terminação própria, que é o eto. Então, se a gente estiver falando de um flúor, ele vai ser fluoreto, um cloro, cloreto, o bromo, brometo e o iodo, iodeto. Depois do nome desse haleto, a gente vai ter a palavra de, no caso o termo de, né? Mais o substituinte ila. Vamos ver como é que funciona? Trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo seria o CH3, 4CH2, I. Jogando ela aqui para a fórmula estrutural, né? Quantos carbonos, a gente vai contar quantos carbonos tem. Tem 5 carbonos. Então, é um iodo. Então, o iodo, iodeto. D, então são 5 penti-ila. Iodeto de pentila. O segundo exemplo, a gente tem como halogênio o cloro. Então, cloreto. Quantos carbonos a gente tem aqui? 4 carbono. Butil. Só que ele tem um radical aqui no carbono no meio. Então, ela é uma isobutila. Logo, o nosso haleto vai ser um cloreto de isobutila. Os haletos, ele pode ter mais de um substituinte na sua cadeia. Ele não precisa ter um único halogênio. Ele pode ser constituído de mais de um halogênio. Neste caso, a nomenclatura vai seguir lá de acordo com a da IUPAC, só que de acordo com sua ordem alfabética, tá? Vamos lá, então, passo a passo. Nós temos cloro, nós temos o radical etil e nós temos o flúor. Então, aqui, só pela presença de um desses 2 aqui, a gente já saberia que é um haleto. Quantos carbonos a gente tem na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É tudo cadeia simples. Então, é ano, é um heptano. Se tivesse uma ligação dupla aqui no meio, seria um hepteno ou uma tripla heptino. Não é o caso, vamos voltar aqui para o exemplo, nós temos então um heptano. Agora, vamos lá por ordem alfabética. Vamos colocá-los, vamos localizar onde é que estão nossos radicais. Vamos começar a contar aqui da ponta. O cloro, né, em ordem alfabética, é o que ele vem primeiro. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O cloro está no carbono número 5, então nós temos 5 cloro.
Depois nós temos o etil. 1, 2, 3. 3 etil, 2 fluorheptano. Ou seja, 5 cloro, 3 etil, 2 fluorheptano. Aqui é só a gente ir passo a passo que não tem erro também. Ele, como eu falei lá no começo, ele pode parecer um pouquinho complicado, mas ele é bem simples de nomear. Só ficarmos ligados na localização dos carbonos, sempre, né, contar os carbonos. Não podemos esquecer de identificar aonde que o radical está, tá? E colocá-las em ordem alfabética. Prestar atenção se são ligações simples ou não. E jogar na regrinha de nomenclatura que eu já expliquei nos slides anteriores. Eu trago aqui para vocês um exemplo de um organo clorado, o dicloro de fenil tricloroetano, tá? Aqui seria, né, o fenil e o cloro, então seria clorofenil. Só que nós temos duas, então dicloro de fenil e o tricloroetano. Por que eu trouxe ele? Porque ele é um pesticida, um inseticida conhecido como DDT. Ele foi muito usado durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive após a Segunda Guerra, para o combate aos mosquitos vetores de doença, como a malária, a dengue. Só que ele desregula o sistema hormonal e afeta os sistemas genitais, nervoso e imunitário. A gente acredita-se até que ele pode causar câncer em seres humanos, tanto que desde 1998 ele foi banido no Brasil. Eu trago esse exemplo aqui também para mostrar para vocês que muitas das drogas que hoje a gente tem como ilícita surgiram em um determinado momento por uma boa causa, por uma boa razão, que foi o caso do DDT. Ele surgiu para auxiliar na lavoura, só que depois ele foi usado começou também a ser usado como uma arma química. Então, a gente usa aquela máxima, né, que a diferença entre uma droga e um remédio, ele está na dosagem, porque todo remédio ele é uma droga. Ele começou lícito, e é exemplo de algumas outras drogas que a gente tem na atualidade. Com o passar do tempo, foi comprovado que ela traz mais malefícios do que benefícios. Então, ela tornou-se ilícita, tendo sua venda proibida. Alguns países é possível que ainda possa utilizar esse pesticida, mas aqui no Brasil ele foi proibido já desde 1998. E com os aletos, eu encerro aqui a parte teórica dessa nossa regência de estágio. Na nossa próxima videoaula, o Cauã e eu, nós vamos estar explicando sobre uma atividade, um jogo proposto que vai ajudá-los a estudar para a avaliação que vai ser feita daqui a 15 dias. Então, a gente tem algumas coisas bem legais para trazer para vocês, para poder-los auxiliar nessa avaliação. Aqui já fica aqui um spoiler, que daqui a 15 dias vocês vão ter a avaliação, mas vocês vão ter subsídios para fazê-la. E encerrando aqui essa videoaula, a gente vai ter o Kahoot nosso de cada 15 dias. Não deixem de fazê-lo, porque também é uma fonte de auxílios para a prova. Vou me despedindo por aqui. E até a próxima, pessoal. Daqui a pouco a gente se vê.